Amém, isso aí. Precisa de amigo, de camaradas, como diz o Levizão, né? Camaradas na caminhada, gente que a gente pode contar, pode se sentar. Queria chamar o Levi aqui. Essa noite temos a alegria de mais uma vez receber o pastor Levi. Uma alegria muito grande, vai ficar falando pra gente hoje sobre ser responsável como Jesus. E orar pela sua vida, meu irmão. Senhor, quero te agradecer, Pai, pela vida do Levi, Senhor. Obrigado pelo irmão em Cristo que ele é, pelo vaso nas tuas mãos que ele é. E nós clamamos humildemente para que teu Espírito Santo sopre em nós através da vida do teu servo. Ele possa ter sabedoria do alto para nos trazer a tua mensagem nessa noite. Nós somos muito gratos ao Senhor pela vida dele e oramos te pedindo tudo isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Amém. É uma alegria poder voltar. Terceira vez já, né? Terceira vez. Pois é, achei legal demais também. E um privilégio poder estar com vocês, para que a gente possa estar pensando sobre um tema tão importante e tão relevante. Só o fato de vocês procurarem efetivamente se reunir, fazer encontro, para poder juntar os cuecas para falar sobre as coisas que tem a ver com a nossa realidade, etc. Só isso daí já é uma coisa muito importante, necessária. Parabéns, Deus abençoe. Outra coisa que também foi muito legal, eu percebi na programação, tem mulher falando aos homens. Eu achei muito bom isso. Estão de parabéns, isso é muito bom, isso é importante. Então estar com vocês aqui, participar do louvor com essa banda que é sempre boa mesmo. Então é uma alegria mesmo estar aqui. E aí, o desafio que me foi dado para falarmos sobre aprender a ser homem como Jesus é o tema geral do congresso, né? E aí, a palavra responsável como Jesus. Eu queria convidar você para abrirmos a Bíblia juntos em Mateus 11. Mateus 11, 28. De 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Amém. Jesus é responsa. Entendeu, irmãos? Porque é importante a gente não esquecer disso daí, que Jesus é responsa. Muito responsa. A palavra responsável, eu acho que já ajuda bastante se a gente tentar ver o que é que significa essa palavra aí. Isso já ajuda bastante para a gente poder tirar alguns vícios de linguagem, algumas compreensões, às vezes complicadas e poluídas sobre a palavra responsável. Vem do francês responsable, e que do francês vem do latim responsus, que significa aquele que responde. Então, ser responsável é responder. Pensar um negócio desse, né? Responsável, uma pessoa responsável é aquele que responde, aquele que dá a resposta. E nós que somos tudo crente, religioso, evangélico, batista pentecostal, batista meio pentecostal, meia calabresa, meia mussarela, nós somos toda essa mistura aí. A gente tem alguns paradigmas, já tem algumas referências sobre o que significa ser responsável, responder.
consciente ou inconscientemente, nós que vivemos na igreja, lendo Bíblia desde pequenininho e vai caminhando por aí, e a gente começa a ter algumas referências, mas nunca presta atenção de como é que isso, consciente ou inconscientemente, faz parte do nosso jeito de responder à vida, de responder aos relacionamentos e de responder aos conflitos, aos momentos de conflitos. A gente às vezes gosta de responder como Adão. Lembra do Adão? O camarada lá, Adão, Eva, jardim, serpente, aquelas coisas? Então, a gente gosta de responder como Adão, ou seja, mudo. Existe um livro do Larry Crabb que chama assim, O Silêncio de Adão. O cara escreveu um livro só sobre isso. O Silêncio de Adão, Larry Crabb. Vale a pena você anotar, para você procurar ler, para você procurar estudar. O Silêncio de Adão. Porque ele começa com essa fala, que é a seguinte, poxa, quando Eva estava lá sendo tentada pela serpente, estava lá naquela situação onde a serpente estava entrando na cabeça lá, inculcando na cabeça da Eva, o Larry Crabb pergunta: onde é que estava o Adão? Onde é que estava o Adão? E aí ele vai desenvolver uma tese toda para falar sobre o silêncio de Adão. É um livraço. Mas tem cara que quer responder à vida mudo. E tem uma outra característica quando eu olho para esse camarada, o Adão, que é um jeito do homem tentar responder à vida: terceirizando a responsabilidade. Quando Deus chega junto dele, ele diz assim: foi a mulher que tu me deste. E você vê que essa terceirização da responsabilidade, de tentar passar a culpa para os outros, é um negócio tão complicado, que na hora que ele vira e fala: olha, foi a mulher que tu me deste, Deus se volta para a mulher fala assim: foi a serpente que tu criaste. E só faltou Deus voltar para a serpente, foi você que me criou. Então, alguma coisa que vai sempre essa coisa da terceirização. E quantos relacionamentos e quanta dificuldade a gente tem na vida quando a gente fica mudo na hora que devia falar, porque se recolhe, porque fica ali enfiado dentro de um buraco, fica igual Adão, mudo na hora que devia falar. E na hora que dá tudo errado, a gente quer arrumar um culpado. A gente quer terceirizar o culpado e não chama a responsabilidade para si, ou seja, não quer responder. Ele quer que outro responda pelo que aconteceu. Uma das coisas que eu ensinei meu filho logo cedo foi... Evidentemente eu vou tomar bastante cuidado aqui, porque hoje nós não estamos só nós mães, né? Não tem aqui só os irmãos homens. Ainda bem, graças a Deus temos as nossas irmãs aqui. E desde pequeno eu ensino meu filho o seguinte: olha, sujou, limpou. É evidente que a palavra sujou é uma outra palavra. Sujou, limpou. Isso desde pequenininho, para tentar fazer com que essa coisa perigosa de querer dizer e querer repassar, até quando a gente faz a sujeira, a gente quer colocar o culpa em alguém. Eu só fiz isso daqui por causa de alguém, ou de alguma coisa, de alguma situação. Então tem gente que quer, principalmente os crentes, e agora esse papo é para nós aqui, que está dentro desse ambiente igrejeiro, cada um aqui talvez de maneira direta ou indireta, ou cristão ou não. A gente tem essa ideia de querer responder como Adão, ou seja, mudo na hora que tinha que falar, a maioria das vezes mudo, não abre a boca para ninguém, não conversa com ninguém, porque é macho, é forte, é viril, segura as pontas, e não abre o jogo, não abre com ninguém. E fica aí fechadão, a ponto de estourar, e quando estoura com a pessoa errada, normalmente. Mas também tem um jeitão de responder a vida, de ser responsável, que é o jeitão do Abraão. Beleza, paizão na fé, né? Baita paizão na fé, mas termina entregando a mulher para escapar dos problemas. Os irmãos leram isso na Bíblia, não? Leram que o paizão na fé é um baita de um mau caráter? Vocês nunca pensaram nisso? Que Abraão, o pai na fé, é um canalha? Meu Deus, está na sua Bíblia. E o pessoal que curte o Velho Testamento devia ler mais o Velho Testamento então, né? Porque tem esse jeito de responder à vida, é o jeitão Abraão, é o jeitão de ser responsável, é o paizão da fé. É o homem que todo mundo fala assim: esse homem é um homem de fé. Esse homem é um homem de fé.
mas só não sabe qual que é a parada. Se for ter que vasculhar, se for ter que mexer na história, se pegar as câmeras que gravaram, ai. Mas tem um outro jeito de responder, que esse é um jeitão mais latino-americano, é um jeitão mais sangue quente, não é um jeitão Adão, não é um jeitão Abraão, é um jeitão da visão, é um jeitão Davi. É um homem segundo o coração de Deus, mas ele é possuidor, ele possui tudo que ele quer. Chega numa fase da vida dele que ele vai e possui a única mulher, mano, que o cara tinha lá. Mas ele é violento, ele responde na espada e na porrada. Esse é o Davizão. Os caras se apavoravam com ele. Esse é o jeito de responder a vida, como se fosse Davi, né? Não concordou comigo, sai no tapa. Qualquer coisa eu vou dar uns tiros, qualquer coisa eu vou passar a faca, qualquer coisa eu vou passar a peixeira, qualquer coisa eu vou... É uma coisa de louco. Eu, com toda sinceridade, o Levisão carnal é da visão. É da visão. Passar a faca. Assustador. Tenebroso. Quando entra dentro de casa, o cachorro precisa fazer terapia. Cachorrinho precisa fazer terapia, o gato anda todo estressado, o papagaio está com desmaios, por conta desse valentão que chega, né? Cheio de pancada, quem não concorda, só ele tem razão, uma beleza da desgraça. Mas tem cara que responde consciente ou inconscientemente com uma dessas figuras que eu estou falando aqui. Alguns respondem com uma compreensão de Paulo, que é um tanto quanto equivocada, mas também vale falar. Responsável como Adão é uma coisa, responsável como Abraão é outra coisa, responsável como Davi é outra coisa, mas veja se você não vai se encaixar nisso aqui. Ser responsável como Paulo, o grande apóstolo Paulo, que você deve dizer. Lógico, tem gente que vai agora estremecer, não se assuste, não fique chateado se eu vou magoar uma imagem tão importante para você, que é a do apóstolo Paulo. Mas aqui para nós está escrito lá que ele falou que mulher tem que ficar calada na igreja. E tem o papo da submissão também, que alguns interpretam essa coisa sem estudar o todo. Que um versículo anterior de ser submisso fala que todos têm que ser submissos uns aos outros. E depois o papel do homem é muito mais forte, é o amor. Eu diria que inclusive o homem aprender a ser submisso amando, e a mulher aprender a amar sendo submissa, mas tem que explicar direito essa palavra em português, submisso, porque hoje em dia tem um monte de crente que usa Paulo para poder submeter a mulher, para poder oprimir a mulher, para poder usar com base bíblica de que a mulher tem que fechar a boca e ficar com a boca fechada e calada. Mas isso tudo falando de termos bíblicos e personagens bíblicas, antes de entrar no nosso modelo proposto até pelo tema. Mas é importante a gente passar por aí, vocês não acham? A gente olhar para isso aí, para fazer o contraste, para a gente entender direito. Mas tem uma coisa que a gente não percebe, mas às vezes a gente tenta responder à vida como o nosso pai foi. O jeitão responsável dos nossos pais. A forma responsável deles responderem. E toda vez, às vezes, a gente fica tentando arrumar desculpa, principalmente quando a gente percebe que as coisas hoje na sociedade estão perdendo controle. Na minha época, né? Na minha época. Aí tem aquelas coisas assim, eu sempre apanhei, mas nunca não fiquei doido. Então a gente começa a justificar a figura paterna, que muitas vezes foi truculenta, foi com cara de Adão. Uma figura paterna que às vezes foi... Você deve estar pensando aí, meu pai parecia mais com Adão, com Abraão, com Davizão, com Paulo. É tudo cara forte na Bíblia, hein? Tudo cara forte. Pense bem nisso, porque isso aí talvez você encontre algum segredinho para que você possa prestar atenção, para saber exatamente do que é que você precisa se libertar, porque isso é sério.
Mas hoje, meus irmãos queridos, eu vim aqui suplicar, pedir pelo amor de Deus, que vocês sejam responsáveis como Jesus. Pedir pelo amor de Deus, que vocês respondam como Jesus respondeu. Que vocês respondam à vida como Jesus respondeu. Que vocês respondam aos seus relacionamentos e vínculos mais próximos como Jesus respondeu. E que vocês respondam aos conflitos, às tensões, às surpresas, como Jesus respondia. E para poder aprender a responder com Jesus, tem que aprender mesmo com Ele. E esse texto que nós lemos está falando de um convite que Ele faz para nos ensinar. Para nos ensinar a ser gente, para nos ensinar a ser pessoa, para nos ensinar a ser ser humano, para nos ensinar, obviamente, a sermos homens. Ele tem um modelo, de um jeito de responder à vida, um jeito de ser responsável parecido com Jesus, com a cara de Jesus. O Anselm Green, que todos sabem que eu curto muito, ele tem um texto que é interessante, presta atenção. Cada pessoa é responsável pelo clima que cria em torno de si. Cada pessoa é responsável pelo clima que cria em torno de si. Se o clima é tenso, se o clima é de medo, se o clima é de pavor, se o clima é de insegurança, cada um é responsável. Você imagina então, dentro de uma casa, todos são responsáveis. Então você também é responsável, porque cada pessoa é responsável pelo clima que cria em torno de si. Isso começa pelos pensamentos. Precisamos verificar em que ponto o nosso pensamento nos leva a agir segundo algum preconceito, ou seja, não é um conceito, mas é um preconceito, ou seja, ainda não está claro, não se sabe de nada, mas você já acha que é aquilo ali, você já enfia na cabeça que é isso aí, e você começa não só a pensar a partir daquilo que você acha que é, como você começa a agir. Nosso pensamento se manifestará em nosso falar e agir. É por isso que a reconciliação começa também por ele, pelo pensamento. Por isso que a precisa de metanoia. Porque o nosso jeito de falar, de responder e de agir vem marcado por algum preconceito, alguma ideia que foi estabelecida a partir do princípio de que você sempre tem razão, e aí você começa a formar isso e você começa a reagir a isso. Isso se transforma em hábito, dentro de casa, fora de casa. Tem que dar um jeito de desmontar isso daí. Só com a ajuda de Jesus. Seja responsa como Jesus. Responda à vida como ela é, do jeito que Jesus ensina. Responda aos relacionamentos do jeito que Jesus ensina. Responda aos conflitos. A vida como ela é cheia de conflitos, cheia de surpresa. O bicho pega, nós não podemos garantir nada no que diz respeito aos relacionamentos, porque somos todas pessoas imperfeitas, vivendo em um mundo imperfeito, com relacionamentos imperfeitos. Imagina esse bando de gente, pessoas imperfeitas, no mundo imperfeito, com relacionamento imperfeito, eles se casam, são imperfeitos, com relacionamentos imperfeitos, eles continuam ali juntos, eles vão trabalhar juntos, essa gente vai construir família junto, essa gente tudo, pessoas imperfeitas, num mundo imperfeito, com relacionamento imperfeito, constrói sociedade, constrói família, constrói igreja. Então não tem que ficar com surpresa quando você vê imperfeição dentro de uma relação onde tem seres humanos. O melhor lugar para se encontrar pessoas que não vão trazer nenhum tipo de trabalho, não vão trazer nenhum tipo de problema, é no cemitério, obviamente. Lá é um lugar, é por isso que o pessoal fala paz dos cemitérios. Por quê? Porque você fica ali, descansa em paz. Acabou, está descansando. Ou seja, é uma bênção esse negócio para morrer. Porque aí você não vai dar mais trabalho para ninguém. E também é só ali que também não vai dar mais trabalho para ninguém. Quando você estiver vivo, quando você estiver achando que você já é bom pra caramba, pronto, já começou a desgraceira. Porque isso nós somos nós, sou eu, é você. E aqui, responda a vida como ela é, responda aos relacionamentos
Responda aos conflitos. Jesus diz: responda com mansidão. Aparece a palavra mansidão. Prautes, mansidão. Responda com bondade. Responda com gentileza, mas é muito mais fundo do que isso. Não é uma questão de foro íntimo. Não é uma questão de subjetividade, não é um negócio subjetivo. Você é manso, nada disso, não é nada de subjetivo, de subjetividade. Não tem nada a ver com, não, isso é foro íntimo, eu sou uma pessoa mansa, não pareço, mas eu sou. Não é. Não tem a ver, mas também não tem a ver com fraqueza. Porque normalmente fala assim, esse cara é um cara muito manso, muito tranquilo, dá a ideia que parece até um sinônimo de que o cara é meio fraco, né? Não tem a ver com pusilanimidade. Também não tem a ver com pauta moral, com moralidade. Também não tem a ver com aspecto socioeconômico. Não. Também não tem a ver com autocontrole. O cara é manso porque ele se controla. Nada a ver. Ser manso é ter poder, ter o direito e a razão de se vingar e resignar-se. Tem poder, tem força. Somente nós, os brutamontes, os homens, eu já falei isso aqui, né? Eu até falei para uns camaradas aí, os caras vão se abraçar. Vocês começam a se abraçar, vocês ficam se estapeando, não sei como é que a gente não quebra a costela um do outro. É para poder abraçar, a gente tá. Mas o homem tem que abraçar assim, tá vendo? Esses já são conceitos que vão ficando aí. Você ficar abraçando muito hoje em dia, pastor, assim, o pessoal com mais sossego, com mais calma, alisando muito, assim, não. Percebe? A gente tem uma ideia estranha, esquisita nisso, porque isso já foi inculcado desde pequeno, quando a gente nasceu. Então não tem a ver com isso, tem a ver com ser manso, é exatamente o contrário, é ter poder para poder arrebentar com tudo, mas se resigna. Ser manso, mano, é abrir mão de se defender. Olha que louco isso. Aprender com Jesus a ser manso é abrir mão de se defender. Lembra-se de Jesus junto com Pilatos, aquele papo todo lá? Assim, rapaz, eu pedia para o meu pai, ele reservava, já liberava uns anjinhos. Eles desciam aqui, acabavam com tudo isso aqui, mano, arrebentavam com tudo isso aqui, ia sobrar Jerusalém para contar a história. Abre mão de se defender. Ser manso, de coração, tem a ver com esse negócio de se resignar, de abrir mão de se defender. Olha só, você será uma pessoa responsável se você abrir mão de se defender. Olha que louco! Você responderá à vida do jeito de Jesus se você abrir mão de se defender. Se tiver claro que você tem força, você tem recursos, você tem discurso, você tem argumento, que você é bom de argumento, mas você abre mão de argumentar, abre mão de se defender, abre mão de usar a força, porque tem marido que usa a força física, mas também tem marido que usa a força verbal. Tem homem que usa a força verbal. Sabe como é que é? Quem pode mais? Como é que diz aquele versículo? Quem pode mais? Chora menos. Certo ou não? Quem pode mais, chora menos. Afinal, é nós. Né? Como é que é isso? Macho alfa. Não é não? Sujeito que faz xixi na nuvem, poder falar assim, não, estou fazendo xixi para poder dizer território meu. Território meu. É um negócio assim do tipo, não, peraí, o jeito de responder é abrindo mão, é se resignando. Olha que proposta para ser macho estranha de Jesus, né? Aprendei de mim que sou manso. Tá querendo ser homem que nem Jesus? Seja manso. Ou não, você quer ser um homem como? Quer ser homem como Adão? Como Davi? É isso?
Quer ser manso como quem? Como quem? Abraão? Quer ser viril? Né? Quer ser manso que nem Salomão? Que passava o rodo num monte de mulher? É isso? Isso aí é ser macho? Isso é ser responsável? Isso é ser viril? Fica à vontade, tranquilo. Por isso que ele falava que mulher rixosa é igual goteira. Você imagina um cara que tinha 1000. Chovia mais dentro da casa dele, do palácio, do que fora. Que tipo de cara que você quer ser? Isso que eu estou falando para você, eu estou falando para mim, mano, de verdade. Porque, mano, eu sempre curti muito esse lado Adão, eu sempre curti muito esse lado Abraão, eu sempre curti muito, principalmente, já falei, o lado da visão. Mas eu fui chamado para me parecer com quem? Com Jesus, meu Senhor. Jesus de Nazaré, meu Senhor e seu Senhor. Ele está dizendo o seguinte: não, cara, você tem força, você tem poder, você tem argumento, você tem cara que submete a mulher, não é nem na pancada, não é nem no grito, nem em xingar, mas submete a mulher no poder econômico, porque ela não tem o que fazer, tem que ficar ali, porque o cara é ele que paga as contas, ele que tem a grana, ele que tem o dinheiro, então ela fica na dela. E aí teria que se perguntar: se a mulher fosse independente, se ela não tivesse mais que depender da sua grana, como é que seria isso daí? Não, sei lá. Que são manifestações e maneiras de tentar tratar disso, ou seja, de ser homem, de ser responsável. Eu sou responsável por essa casa, eu sou responsável por isso aqui, nunca faltou nada aqui. Eu não tenho muito tempo com os meus filhos, mas eu sou responsável, eu pago as contas. Você não tem que me pedir nenhuma outra coisa, porque eu já faço muito aqui. Cadê o meu chinelo? Cadê minha água gelada? Passei o dia inteiro trabalhando, cheguei aqui. Como se a mulher não trabalhasse, não fizesse nada? Gente, presta atenção. Nesse sangue aqui, tem sangue de alagoano, Zumbi dos Palmares, Serra da Barriga, Dandara, Alagoas. Então, sangue nordestino, sangue, né? Sangue quente. Quem é nordestino aqui se manifesta como se fosse que eu sou nordestino, não brinco comigo não. Só não fui cabo de Lampião porque eu não quis. Fala aí, Lampião, minha mãe nasceu em Serra Talhada, terra de Lampião. Então daqui tem sangue marcado por resistência, do cangaço e resistência de Zumbi, de Palmares. A gente se orgulha da nossa ancestralidade, né? E a gente acha que não, nós somos mesmo. E aí começa a querer viver em cima de uma desgraça dessa, rapaz. E tu é macho, ninguém leva desaforo. Isso aí. E tu quer manter esse tipo de caminho. Não, está dizendo aqui: responda como Jesus. Responda a vida como ela é. Responda aos relacionamentos. Responda aos conflitos com mansidão. Seja manso como Jesus. Mas pode piorar. E vai. Porque o convite de Jesus é para você aprender com ele, que é o quê? Que é manso, mas que também é o quê? Pronto. Humilde. Seja responsável como Jesus. Responda como Jesus. Responda à vida como ela é, do jeito que Jesus é. Responda aos relacionamentos do jeito que Jesus é. Responda aos conflitos do jeito que Jesus é. Responder como? Com mansidão, mas responder também como o quê? Com humildade. Tapeinos, outra palavra que surge aí. E essa palavra aí, ela pode ser também muito bem traduzida como aquele que está no chão e que não consegue se levantar, não quer se levantar, está prostrado. E que vai se desenvolver de uma forma extraordinária
Tem uma coisa bacana que nós vamos falar aqui. Reagir, responder, ser responsável com humildade. A humildade que Jesus ensina é diferente da masculinidade tóxica que tomou conta da nossa vida. É diferente da virilidade tóxica que tomou conta da nossa vida. É diferente desse homem dominando tudo por interesse pessoal e desconsiderando os desejos dos outros. Até da própria esposa. Na hora da relação sexual. Você já resolveu o problema dele ali, já? E pronto, já está bom. Lembra de um cara que era um cara que, uma personagem do José Wilker, que ele chegava assim: vá se limpar, que eu vou lhe usar. Lembra disso? Pois é. Quantos macho alfa gospel que não fazem isso até hoje? De novo, não é uma questão de foro íntimo, não tem a ver com subjetividade, não tem nada a ver com subserviência também. Ser humilde não significa ser subserviente. Ser humilde não tem nada a ver com um comportamento humilhante. Eu sou humilde, então eu vou agora ter um comportamento humilhante, sabe? Ser subserviente. Não tem nada a ver com isso não. Ser humilde como Jesus é submeter-se ao Pai como Jesus se submeteu a Ele. Opa! Então, diante da vida como ela é, seja lá o que for, seja para o bem, seja para o mal, seja na surpresa boa, seja na surpresa ruim, agora chegou a hora de eu me submeter a Deus. Me submeter ao Pai, do jeito que Jesus se submeteu ao Pai. Seja humilde como Jesus, sujeite-se de coração à vontade do Pai. O que o Pai quer que eu faça agora? No meio desse momento que a minha vida se transformou. O que o Pai quer que eu faça agora? No meio desse conflito horroroso que tomou conta da minha vida, do meu relacionamento, do meu casamento, da minha família. O que o Pai quer que eu faça agora? Então seja humilde como Jesus. Veja, de novo, ser humilde significa se submeter. Responda como Jesus diante do cálice lá no Getsemane. Lembra? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas tem que ser muito macho para poder dizer: todavia não seja feita a minha vontade, mas a... Isso é ser humilde. É se submeter à vontade do Pai. É ser capaz de falar isso. Você sabe muito bem que o nosso jeito de confiar em Deus, a gente percebe na hora de fazer essa oração: seja feita a tua vontade. Porque aí é que a gente conversa, aí é que a gente vai entender se a gente confia mesmo em Deus ou não, ou se a gente confia no nosso braço, se a gente confia mesmo em Deus ou não, ou se a gente confia nas nossas forças, ou se a gente confia em Deus ou não, ou se a gente confia no nosso taco. Então, ser manso é ter uma vida de um camarada que abre mão. E ser humilde é passar a viver uma vida como alguém que se submete para servir. Você percebe que você foi chamado para poder fazer movimentos de serviço, de servir as pessoas, de servir a família. Imagina se esse negócio começar a mudar aqui na mente, uma metanoia, a pessoa vai falar assim: ele está doido. Ou ele enlouqueceu, vai começar a ter um negócio assim, do tipo assim: eita, mas o que está acontecendo? Vão ficar preocupados com você, vão achar que você endoidou, vão achar que alguma coisa está acontecendo contigo, porque agora você inverteu a parada. Você está abrindo mão de ter razão, você está agora você está agindo com mansidão, você está se resignando, você tem condição de poder se posicionar. Sempre se posicionou, sempre argumentou, sempre começou a perceber que não ganhava no argumento e ia para o grito. Mas aí você começa a mudar essa parada, porque você está aprendendo com Jesus a ser manso e humilde, que é o quê? Servir e a se entregar. Esses dois movimentos, meus irmãos, é o tema que vocês me deram, né? Tinha que ser responsável como Jesus. Eu podia muito bem, olha, eu tinha um sermão bacana para fazer, ser responsável como Davi.
Ser responsável como os outros que eu citei aqui. Mas o tema é para a gente ser responsável como quem? Como Jesus. Aí precisa ter coragem. Precisa ser muito macho. Você precisa ser muito macho. Tendo condições de só falar assim: Pai, já deu. E não ter nada de cruz. Pai, já deu. Não vou encarar. E não ter nada de crucificação. Pai, os caras passaram do limite. Cuspiram na minha cara. Agora já deu. Tem que ser muito macho para ter condição de poder revirar tudo, virar tudo do avesso e abrir mão. Tem que ser macho. Tem que ser muito macho. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma servo. A palavra aí de novo. Então, ser humilde é aprender a servir, a ter um espírito de servo, de alguém que vai começar a servir. Não estou aqui para servir, para ser servido, estou aqui para servir. Até quem faz mal para você, perdoa, porque não sabe o que faz. Eu vim aqui para servir. Eu vim aqui para servir. Percebe que isso daí pode dar uma reviravolta num monte de coisa. Um monte de coisa. Muita reviravolta. Percebe que é um jeito totalmente diferente? Você não precisa participar dos grupos que hoje você tem, até pode, porque são legais, são bacanas, para poder tentar fazer um grande movimento no mundo por conta do alto índice de violência doméstica, de feminicídio, a forma como as coisas estão acontecendo. E graças a Deus existem esses programas, grupos, existem essas ONGs, essas organizações, graças a Deus por cada uma delas. Ainda bem, graças a Deus, repito, graças a Deus. Mas nós que andamos com Jesus já estamos aqui sabendo, mano, que se a gente quer se parecer com Jesus, Jesus nos convida a sermos mansos com Ele. Jesus nos convida a sermos humildes com Ele. É outra conversa. Mas você pode dizer não. Jesus nos convida, Deus nos convida. Aliás, Deus nos convida o tempo todo e a gente pode dizer não. Dê uma olhada lá em Jeremias, no capítulo 6. Jeremias 6. (16). Olha só isso aí. 6,16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão o que, gente? Descanso. O quê? Descanso para as vossas almas, certo? Descanso. Mas vocês disseram o quê? Não andaremos nesse caminho. Não seguiremos por aí. Não seguiremos por aí. Falaram o quê? Não vou não. Mas vocês vão encontrar descanso. Não, mas nós não queremos. Mas a alma de vocês vai descansar. Eu não quero. Veja como é que coisa de louco isso. Mas dê agora uma olhada também, já que tem Isaías aí, para frente para nós olharmos. Isaías. Vamos ver se Isaías trata desse tema também. Ver se eu ainda estou lembrando disso. Isaías 28, 12. Que diz o quê? Ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, esse é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir.
Você sabe que dizer não para o convite de Jesus, para poder aprender com Ele a ser manso e humilde de coração, significa continuar respondendo de forma tóxica e autodestrutiva. Não parar diante de Deus e suplicar para que Ele ajude você, para que você possa se decifrar, para que você possa se desarmar, para que você possa se reprogramar, que o Espírito Santo reprograme você novamente. Ele pode fazer isso, só Ele pode fazer isso, reprogramar você e dizer: peraí, esse jeito de ser homem, esse jeito de ser responsável, esse jeito de responder à vida, esse jeito de responder conflitos, esse jeito de responder estressado, pesado, que já cansou você, que está sempre na tampa, que vai fazendo com que você continue quando eu uso a expressão na tampa, está entendendo o que eu quero dizer? Esse jeito já te cansou, pelo amor de Deus. Para com isso. Jesus te convida: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que maravilha, camarada. Eu vou aliviar vocês. Todo o peso desse jeito que a religião e a vida ensinou a você a ser responsável, te faz mal para os outros. Todo esse jeito que a religião e que a vida ensinou você a ser responsável, não faz bem. Troca esse jeito pelo jugo de Jesus. Troca esse peso pelo jugo de Jesus. O jeito de Jesus ser responsável, o jeito de Jesus responder aos relacionamentos, o jeito de Jesus responder aos conflitos, que é como? Sendo manso e humilde de coração. Aí sim você vai encontrar descanso para a sua alma. Essa agonia que está aí, você vai perceber, ela vai começar a ficar pequena. Jesus, eu quero aprender com o Senhor a ser manso e humilde. Eu quero aprender a ser macho, que nem o Senhor. Ser manso. Olha, machão. Entendeu? Se quiser, não quer aceitar o convite, muita gente não aceitou esse convite, por isso que tu vai continuar estressado, pesado, sobrecarregado, soltando fogo pelas ventas, ninguém te suportando, perdendo amigo, perdendo família, perdendo oportunidades. Ou você acha que está tudo garantido? Não está. Não está. Não dorme nesse barulho. Em nome de Jesus, vamos aprender a ser macho que nem Jesus. Ou seja, sendo manso. Pensa numa coisa que você vai ter que abrir mão hoje. Hoje. Tem alguma coisa que você arrumou uma confusão recente. Confusão fresca. Confusão nova. Tu está cheio de razão. A treta está armada. A confusão está armada. Responde pela fé hoje alguma coisa. Pelo amor de Deus. Se não, mostra para você mesmo. Não é nem para Jesus, porque Jesus já te conhece. Mostra para você que tu não é um saco de batata. Que tu é um filho amado de Deus, que quer obedecer a Jesus. Faz um exercício ainda hoje. Do que é que você está agarrado? Você não larga de jeito nenhum, porque você tem razão, porque você está certo, e você tem força. Quem é que você tem força que você hoje vai largar a mão? Pensa aí. Abre mão, isso é ser manso. Quem que você vai servir?
como alguém que lava o pé. O pé de quem que você vai lavar? O pé de quem que você vai beijar? Às vezes não precisa ser de alguém de fora de casa, não. Só Deus sabe o que as nossas palavras fazem. Só Deus sabe o quanto o nosso silêncio machuca. Só Deus sabe o quanto a nossa truculência, às vezes não física, mas verbal, mas implícita, só Deus sabe. E a turma que está lá em casa: mas meus filhos, eu estou certo, meu filho agora deu para ir para ninguém, minha mãe, minha filha, agora não sei o que, isso que, beleza, mas não é seu filho? É como um dia um pastor que caminhava comigo numa igreja, eu não vou falar a cidade, há muito tempo atrás, eu sou um cara velho já, século passado. Ele me liga dizendo assim: decidi, pastor. Eu falei assim: decidiu o quê? Você não vai me falar? Como é que a sua filha já apareceu? Não, ela não apareceu não. Eu falei assim: calma, rapaz, mas só está ainda, vamos com calma, estamos tentando procurar com calma. Eu disse: não, já decidi. Vou para a delegacia fazer um boletim de ocorrência, vou denunciar. Eu falei: denunciar quem? Não, denunciar ela e o namorado dela. Ah, é? Eu falei assim: você não é louco que você vai fazer isso. Você não está esquecendo que ela é sua filha? É por isso que quando a menina teve que voltar, sabe qual foi a casa que ela foi? A minha, não a dele. E aí é porque eu sou mais bonzinho que ele? Não. E ainda bem que fui eu, porque muitos dos filhos e das filhas estão indo atrás de outras casas, de outras biqueiras. Tudo isso porque tu decidiu dizer não, quando Deus quer te aliviar desse peso todo. E dizer não quando Deus quer fazer com que você aprenda a ser igualzinho a Ele. Jesus quer fazer com que você aprenda a ser manso e humilde, porque esse é o jeito bonito de ser macho e de ser homem. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de vocês, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia dos cuecas das igrejas, em nome de Jesus, para que a chavinha vire e a gente siga numa direção que é a direção do que Jesus quer para a gente. Vamos orar? Vamos levantar todos nós, vamos orar. Dá para cantar aquilo lá, eu faço o somzinho lá de todo o meu trabalho, não sei o quê. Segundo que cantou aí. Eu queria agora que nós orássemos. Eu sei que vocês estão entre amigos aí, tem quem não é amigo. Deixa eu dizer uma coisa, ó. Vem cá, pastor, dá licença um pouquinho. Quem é amigo pode abraçar assim, ó. Assim, é amigo, você pode abraçar assim. Quem não é muito amigo, eu sei que tu acha que você vai, pode abraçar assim. Ou assim. Ou assim. Ou assim, ó. Mas dá um jeito de tocar no seu irmão aí do lado, não fica sozinho. Mesmo que você não conheça, pede licença, porque o cara pode, sei lá, tem cara que tem coceira. Tem, eu entendo isso. Macho alfa tem coceira. Não abraça ninguém. Abraça aí. Se é amigo, arrisca aí abraçar o amigo, isso. Abraça, arrisca fazer um carinho no amigo, vamos ver aí. Carinho não, né? Rapaz, que Jesus faça de mim um cara mais manso. O que é que você vai abrir mão hoje, meu irmão? E outra, começar a abrir mão das coisas, sabe o que você faz? Aí já emenda, vai abrindo de outras coisas também. Sabe? Pô, Deus tenha misericórdia de nós, não é? Vamos orar? Senhor, eu quero orar agora, agradecendo porque o Senhor nos convida. Nós que somos todos contaminados, nosso jeito de ser homem totalmente tóxico. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, por favor. Nós queremos
ouvir o convite do Senhor, mas nós queremos aceitar o convite do Senhor. Ensina a gente a ser manso, Senhor. Ensina a gente a abrir mão, Senhor. Ensina a gente, Senhor, a ser humilde. Ensina a gente, ó Deus amado, a se posicionar para servir, mas servir sabendo que estamos servindo ao Senhor. Oh Jesus, tem misericórdia de nós, porque às vezes fica pesado demais, muito pesado. Então, Senhor, que o Senhor arranque esse peso horroroso de todos nós, que o Senhor arranque esse peso terrível de todos nós, que o Senhor arranque essa opressão, essa sobrecarga de todos nós, e que o Senhor nos dê um jeito de ser homem parecido com o Senhor, com mais leveza, para a glória e honra do nome do Senhor, para a saúde da nossa vida, para a saúde dos nossos relacionamentos, para a saúde das nossas famílias, para a saúde das nossas comunidades, para a saúde da nossa sociedade. É assim que eu suplico por mim, principalmente por mim e por todos os nossos irmãos amados que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Cante essa música aí agora, que é uma oração. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para